No Show da Tarde você vai brilhar. Voltamos a apresentar Show da Tarde com Tadeu Soares. Divulgar empresas e... Estamos de volta com o Dr. Fernando Fabbri. O Dr. Fernando Fabbri é um especialista em direito penal. Ele vai explicar para nós qual é a função, qual é a importância do direito penal, que também é conhecido por direito criminal, e como é o papel do advogado na atuação dessa área e desses processos criminais. Boa tarde, doutor Fernando. É um prazer ter você de volta aqui ao Show da Tarde. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, pessoal de casa. Prazer novamente revê-lo, né? Estar de novo aqui na Prime TV. Então, Rogério, a gente tem que desmistificar algumas situações envolvendo o advogado criminalista, né? No meu dia a dia, eu lido com situações de pessoas que confundem a função do advogado criminalista com a função do criminoso, né? E o advogado criminalista ele não serve apenas e tão somente para defender aquele criminoso contumaz, aquela pessoa voltada ao mundo do crime, né? Que também é parte da minha atuação. Mas o advogado criminalista ele está preparado a atuar em uma gama de situações, né? Que envolvem desde crimes de menor potencial ofensivo, né? Por exemplo, eu sempre cito como exemplo, as pessoas às vezes não entendem, né? Que todos nós estamos sujeitos a cometer crime, né? A partir do momento que acordamos e moramos num país extremamente legalista, regulamentado, né? Com milhares, até milhões de leis, se torna praticamente impossível que não venhamos nós, como cidadãos comuns, a eventualmente cometer algum crime, né? Por exemplo, se eu estou dirigindo meu carro e eu atropelo uma pessoa, né? Uma situação de trânsito comum, essa situação simples, que poderia ser apenas um sinistro, pode se transformar num processo criminal por lesão corporal. Então, ninguém está afeto, né? Ninguém está isolado de uma situação dessa no dia a dia. Então, o advogado criminalista ele serve tanto para grandes crimes, situações contumazes, né? Crimes mais graves, como o estupro, o roubo, né? A extorsão, o sequestro, ele serve para isso, com certeza. Mas ele também serve para situações cotidianas, mais comuns às pessoas do dia a dia, né? Que as pessoas comuns estão sujeitas a cometer. Então, eu gosto de separar bem. A nossa função não é defender bandido, né? Fazer com que o bandido tenha um coitadismo sobre ele. O que nós queremos é que a justiça seja efetivada, seja para os grandes crimes, quanto para os pequenos crimes, né, do dia a dia, que todos estamos sujeitos, infelizmente, né, num país extremamente burocratizado e extremamente lotado de leis, é impossível que venhamos a agir dentro dessa lei, dessa quantidade estapafúrdia de leis, né? Perfeito. Doutor Fernando, veja bem, isso é bom a gente esclarecer o nosso público ouvinte aqui, porque advogado criminalista e advogado em geral, ele não está para defender bandido. Porque bandido só é bandido depois de sentença transitada em julgado. Enquanto ele não tiver uma sentença transitada em julgado, ele é indiciado. E todos nós temos direito à ampla defesa, ao processo legal e ao duplo grau de jurisdição. É isso que garante um advogado criminalista, principalmente. Então, assim, não é você que vai dizer quem é o bandido, nem é o advogado. Quem vai dizer é o magistrado depois de juntar todas as provas. E todos têm direito à defesa até que, posteriormente, sejam considerados culpados. Mas isso nós estamos na ponta do processo. Eu queria ali no meio, doutor. Aquele cara que diz assim, mas eu não cometi crime nenhum. E ele não entende que, às vezes, um crime não depende da intenção do agente. Esse é o crime doloso. Às vezes, o sujeito passa na sua frente, você com o sinal aberto, e atropela um morador de rua. Você causou lesões corporais. E mesmo que você não queira, houve um dano. Como é que é tratar, dentro do direito penal, do direito criminal, o dolo e a culpa? Explique para o nosso telespectador que ele pode estar cometendo um crime mesmo sem ter a vontade de tê-lo feito. Rogério, perfeita a tua colocação, né? É muito complicado
né, estamos aqui entre advogados, né, mas é muito complicado a gente explicar para o cidadão comum, o cidadão mediano, né, às vezes pessoas até com grande instrução, né, têm essa dificuldade de entender essa separação, né. Nem todo crime ele é cometido com uma intenção de cometê-lo, né. Existe o dolo, basicamente, que é aquela intenção de cometer o crime, e a culpa. Isso sendo bem raso, né? Claro, temos uma série de outras definições jurídicas, né? A culpa seria quando a pessoa age por negligência, imperícia ou imprudência, né? É basicamente o caso do acidente de trânsito, né? Em geral, a pessoa está dirigindo, está seguindo as regras de trânsito e, eventualmente, acaba atropelando uma pessoa. Essa situação vai ser, muito provavelmente, se a pessoa ficou lesionada, tratada no âmbito criminal como um crime culposo. Aquele crime que foi cometido sem a intenção de, vou lá e vou atropelar, vou lá e vou matar fulano de tal com o meu carro, né? Então, é uma situação bem complicada, né? As pessoas têm esse senso. Eu estava, inclusive, conversando com o doutor ali fora sobre a situação de que, quando a pessoa vai no médico e o médico dá um diagnóstico, ela tende a acreditar no que o médico diz e leva aquilo como uma verdade absoluta. Às vezes, essa situação não é utilizada no trato advogado-cliente. Tá? É muito comum que advogados atendam pessoas que venham até o escritório e digam, mas eu não cometi crime nenhum, não é justo, eu não devo responder por isso, isso não vai dar nada. Nós temos que explicar para esse cidadão que nem sempre a intenção é o que define o crime. Quem vai definir o enquadramento é o delegado de polícia, a priori, o promotor de justiça e, ao final, o juiz ao dar a sentença. Então, é muito comum eu ter que explicar, né, bem rasamente, beabá, banco de escola primária, às vezes, né, sem querer menosprezar as pessoas, mas de uma forma bem simplória, para que ele entenda que, independente da nossa vontade, do nosso querer, eventualmente, pessoas de bem acabam cometendo situações que são enquadradas como crime na nossa legislação penal. Perfeito. E também, assim, aqueles crimes de menor potencial que muitas vezes acaba havendo uma exacerbação policial, ou às vezes a pessoa fica presa mais tempo do que devia, podendo ter até uma indenização, nunca procurou um advogado. Aí é que entra o papel cidadão que tem esse advogado, principalmente o advogado criminal. E todo mundo tem medo porque acha que vai deixar muito dinheiro ou todos os recursos para esse advogado. Eu sempre digo, melhor contratar um advogado preventivamente. Agora, se aconteceu alguma coisa, procure um advogado. Não deixe essa coisa ir se estendendo, porque o mal só vai piorar e o custo é muito maior. É assim mesmo, doutor? Doutor Rogério, mais uma vez, né, é mais um mito, um mito que nós temos que desmistificar, de que o advogado ele custa, né, vamos dizer, o óleo da cara, vai falir a pessoa. Não, é muito pelo contrário, tá? Eu vou falar da minha área. Todas as áreas do direito, em geral, servem a mesma premissa, tá? Você contratar um advogado, ele vai chegar a um acordo, né, da sua possibilidade de pagamento, como é que pode ser feito, qual é o valor que pode ser empregado, mas o importante é o seguinte, as consequências do crime, né? As consequências nem sempre são o trancamento, né, a pessoa ficar presa, né, a detenção. Ela, às vezes, ela ultrapassa a esfera meramente de liberdade e vai para a esfera patrimonial. A pessoa vai ter que pagar uma multa ao final, que às vezes é uma multa criminal, pode beirar milhares ou milhões de reais, vai ter que pagar, eventualmente, custos de processo, vai ter que pagar uma série de questões, fiança, né? Então, a atividade do advogado criminalista, em geral, muito provavelmente, ela vai ser uma forma até de economia dos bens e dos valores do cliente. Tá? O cliente, né, acusado falsamente ou não, ele contratando o advogado, é muito provável que ele tenha um benefício não só com relação à sua liberdade, manutenção da sua liberdade, como também a manutenção da sua questão financeira. Multas, pagamento de indenizações, pagamento de... Em geral, a multa penal, ao final do processo criminal, ela é bem pesada. Então, em geral, desmistificamos essa situação do que o advogado é uma coisa muito cara e inacessível e partimos até para uma questão de economia. Se colocar na ponta do papel o advogado, tanto o criminalista como qualquer outro, ele é uma economia para a pessoa que contrata. Eu agradeço muito a presença do Dr. Fernando Fabbri, lembrando sempre que o advogado é o profissional da cidadania. Não deixe de procurar um advogado, seja
por um problema familiar, por um problema civil, mas principalmente por um problema criminal. Como falou o doutor Fernando, é sempre muito mais barato contratá-lo do que deixar que as consequências venham a acontecer. E se puder contratar preventivamente, melhor ainda, não deixe de fazer uma consulta. Muito obrigado, doutor Fernando, é um prazer. E o show da tarde volta já, né, doutor Fernando? Obrigado, eu que agradeço. Uma boa tarde. No show da tarde você vai brilhar. Estamos apresentando o Show da Tarde com Tadeu Soares. Vamos te